Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula de Marx e a Pedagogia Moderna do autor Mário Alighiero Manacorda. Geralmente a gente fala Manacorda. Nessa segunda parte, ele vem trazendo a conceituação de trabalho. Então, o que é trabalho na pedagogia marxiana? O trabalho ocupa um lugar central na proposta pedagógica marxiana. A gente está vendo isso, né? Praticamente todos os textos trazem o trabalho como princípio educativo na proposta aí da pedagogia marxiana. Então, no que se refere especificamente à pedagogia, é possível iludir-se de que se sabe o que é ensino. Né? Nós temos várias conceituações do que é ensino. O conceito de ensino, ele vai depender da interpretação que o sujeito faz e a partir de uma ideologia e de uma proposta. Né? Da mesma forma, o conceito de trabalho, né, a gente não pode se iludir que existe um conceito único de trabalho. Aqui nós vamos tratar do conceito de trabalho na proposta da pedagogia marxiana, que para você entender, né, você precisa de compreender toda a proposta da pedagogia marxiana para você entender o conceito de trabalho para Marx. Então, aqui no texto coloca o seguinte, né? Eis que compreender o que propriamente seja esse trabalho torna-se pressuposto para toda justa interpretação e colocação histórica na sua propriedade. Bom, o trabalho, ele sempre foi visto na maioria das vezes durante toda a evolução histórica que nós temos, como enquanto humanidade, ele foi visto, ele tem essa visão mais negativa, né? É visto como uma expressão negativa, ou seja, trabalhar é árduo, né? Até pelo conceito de trabalho que a gente já viu em outros textos, né? Trabalho significa tortura, né? Então, o próprio Marx, né, ele coloca que, contrariamente, talvez, às expectativas do marxista ingênuo e apesar da convicção comum aos não marxistas e aos antimarxistas, a expressão trabalho, tanto significando a atividade do trabalhador quanto indicando o produto dessa atividade, não goza, como se diria, de uma boa reputação nos escritos marxianos, né? Então, nos textos de Marx, então, ele não tem assim, a questão do trabalho é sempre para tornar o sujeito alienado, né? Dependendo da forma de trabalho que ele exerce também. Então, ele coloca o seguinte: não há, pelo menos nem sempre, nem automaticamente, um significado positivo em Marx, que até reprovou a Hegel por só ver o lado aspecto positivo do trabalho. Então Marx faz crítica a Hegel, porque Hegel coloca a visão positiva do trabalho, né? E nós sabemos aí que o capitalismo ele coloca uma visão bem positiva do trabalho, né? Aquele exemplo que a gente citou em aulas recentes, né? Na crise, crie, trabalhe, né? Na crise, trabalhe. Ou seja, quando você tem que trabalhar mais ainda. Então, desde o trabalho, Marx é um termo historicamente determinado que indica a condição da atividade humana no que denomina economia política, ou seja, a sociedade fundada sobre a propriedade privada dos meios de produção e a teoria ou ideologia que a expressa. Então, no capitalismo, né, nós temos aí o trabalho condicionado à propriedade privada. O que é a propriedade privada? São as pessoas, a propriedade privada porque a empresa é uma propriedade privada controlada por alguém que domina ali os meios de produção. Né? E o trabalhador é o operário que produz, que faz a empresa funcionar, mas ele não tem domínio sobre a organização desse trabalho, como que vai trabalhar, de que forma vai trabalhar. Então, tem o domínio da propriedade privada é sempre feita pelos empresários, no caso, as pessoas que detêm o domínio ali, né, daquela empresa. Então, a propriedade privada é um conceito do capitalismo, né, que significa o quê? O controle, né, dos modos de produção.
Na condição descrita pela economia política, o trabalho, enquanto exatamente princípio da economia política, é a essência subjetiva da propriedade privada e está frente ao trabalhador como propriedade alheia, a ele estranha. Então, dessa forma, é prejudicial e nocivo, ou seja, por que, que o trabalho está como uma propriedade alheia? Porque o trabalhador ele não tem propriedade, ele não tem domínio sobre o seu meio de produção, o seu modo de produção, né? Então, quando você é empregado, o trabalhador, o operário, ele não tem o domínio de tudo que está se produzindo ali, né? Ele apenas executa o trabalho e recebe pelas horas trabalhadas, né? E ainda mais, a sua própria realização aparece como uma privação do operário, pois na medida em que a economia política oculta a alienação que está na essência do trabalho. A própria relação da propriedade privada contém o produzir-se da atividade humana como trabalho e, portanto, como uma atividade humana completamente estranha a si mesmo, completamente estranha ao homem e à natureza, e assim também a consciência e a vida. Então, esse trabalho que é produzido, quando fala que é completamente estranho a si mesmo, porque não é da natureza do homem exercer aquele trabalho, né? Aquele trabalho ele está sendo exercido para que ele tenha condições de garantir o seu pão. Mas será que aquele trabalho é o trabalho da natureza humana daquele trabalhador? Seria aquele trabalho que ele gosta de fazer, que ele gosta de realmente realizar? Ou aquele trabalho está sendo realizado mediante o domínio da propriedade privada para garantir o sustento, né? A manutenção da vida dele, né? Então, o trabalho insere os indivíduos sob uma determinada classe social, predestinados desse modo de indivíduos a membros de uma mesma classe, né? Então, uma condição que apenas poderá ser eliminada pela superação da propriedade privada e do próprio trabalho. Então, é muito comum a gente perguntar, né? Fulano trabalha em quê? Então, você é classificado pelo seu trabalho. Não é muito comum, né? Médicos, advogados, profissionais liberais se apresentarem como professores. Por quê? Porque quando você se mostra como professor, você se mostra como intelectual, como pesquisador, né? Só o professor mesmo que não é muito valorizado, mas os profissionais liberais, os médicos, quais são os melhores médicos? São os médicos que são professores, né? Porque estão estudando, estão pesquisando, né? Então você é muito classificado na hierarquia social pelo trabalho que você exerce. Então é importante que se destaque que o produzir-se da atividade humana como trabalho alienado é um resultado histórico devido à divisão originária do trabalho, né? Então, exatamente no momento em que a atividade vital humana do homem, como ser genérico, do gênero humano em seu conjunto, se apresenta dividida e dominada pela espontaneidade, pela naturalidade e pela casualidade, todo homem subsumido pela divisão do trabalho aparece unilateral e incompleto, ou seja, na perspectiva marxiana, todo homem que é refém dessa divisão de trabalho, né, que se considera condenado a exercer sempre aquela mesma função. Vamos colocar, por exemplo, aí o catador de lixo. Né? O catador de lixo, ele exerce a função de coletar o lixo. Né? Então, se ele se aceita essa condição de catador de lixo como próprio da natureza dele, que se ele faz com prazer, é uma coisa, mas se ele se julga como alienado a esse trabalho, considerando que ele pertence a uma classe social, que ele não vai ter nunca esse direito de avançar para outro modo de produção, ele está sendo considerado um sujeito unilateral e incompleto. Então, esse trabalho que faz com que ele tenha o ganha-pão, mas ao mesmo tempo ele se torna alienado àquele tipo de trabalho porque ele só faz por ganha-pão. Ele não faz pelo prazer, ele não faz pela vontade, né? A mesma coisa o professor, né? Vamos pegar o professor como exemplo. Se ele se situa lá como profissional professor,
somente por conta do salário, somente para receber aquilo que vai garantir o seu ganha-pão, mas se ele não faz com prazer, se ele não faz porque é da natureza dele, né, realizar aquele trabalho, ele tá sendo alienado, porque ele não está buscando uma forma de avançar na hierarquia aí da divisão social do trabalho e está se alienando. Então, ele é visto como um sujeito unilateral e incompleto nesse sentido aí, de acordo com, na perspectiva de Marx. Então, essa divisão, ela se torna real quando se apresenta como divisão entre o trabalho manual e o trabalho mental, porque aí se dá a possibilidade, ou melhor, a realidade que a atividade espiritual e a atividade material, o prazer e o trabalho, a produção e o consumo se apliquem aos indivíduos distintos, né? Então, o animal, por exemplo, ele se faz de imediato uno e com a sua atividade vital, né? Que é o que dela se distingue. Ou seja, o animal, Marx coloca assim, que nesse sentido aí, quando o trabalhador ele é alienado e se considera como estático naquela relação de trabalho ali e não busca superar essa alienação, ele está sendo igual ao animal, porque o animal ele busca o trabalho, ele produz ali, né? Ele busca alimento de acordo com a necessidade dele somente, né? Então, o homem faz da sua própria atividade vital o objeto do seu querer e da sua consciência. Tem uma atividade vital consciente, não existe uma esfera determinada com a qual ele imediatamente se confunda. Então, a diferença entre o homem e o animal, né? Então, para Marx, dependendo do comportamento do homem na relação dele com o trabalho, ele está se comportando como um animal, ou seja, trabalhando somente para receber aquilo que vai garantir o seu alimento, né? E na proposta marxiana, o trabalho precisa de ser muito mais do que isso, né? Continuando aqui, o homem, em poucas palavras, em seu trabalho, que é uma troca com a natureza, age voluntária e conscientemente, com base num plano e, sobretudo, não ligado a qualquer esfera particular. Ele vive universalmente da natureza inorgânica. A universalidade do homem se manifesta praticamente na universalidade pela qual toda a natureza se torna seu corpo inorgânico. Então, é esse caráter voluntário, consciente, universal da atividade humana pela qual o homem se distingue dos animais e se subtrai ao domínio de qualquer esfera particular, né? Que está em oposição a tudo que é, por sua vez, natural, espontâneo, particular, isto é, ao domínio da naturalidade e da causalidade, na qual o homem não domina, mas é dominado. Não é indivíduo total, mas membro unilateral de uma determinada esfera, de uma determinada classe, né? E vive, em suma, no reino da necessidade, mas não ainda no reino da liberdade. Nossa, acho que está claro aqui, né? Então, o sujeito que só trabalha buscando suprir as suas necessidades e não pelo sentido universal, pelo sentido da natureza, pelo sentido vocacional, pelo sentido do prazer, né? A partir do momento que você trabalha com prazer, você não trabalha somente para ter garantido o seu pão de cada dia. A divisão do trabalho, portanto, dividiu o homem e a sociedade humana, mas tem sido a forma histórica do desenvolvimento da sua atividade vital, da sua relação domínio sobre a natureza. Marx traça um rápido esboço do seu desenvolvimento nas formas mais simples àquelas gradativamente mais complexas e mais produtivas, mas igualmente mais contraditórias, né? Até a formação da grande indústria que subsumiu as ciências naturais ao capital e tirou a divisão do trabalho, a última aparência do seu caráter natural. Então, para Marx, o capitalismo, ou seja,
O homem saiu daquele modo de manufatura, né? Quando veio a Revolução Industrial, veio junto o capitalismo. Então, o capitalismo ele tirou